As sensações da saída do corpo têm a ver com cada pessoa especificamente, não são sempre as mesmas. Quais sensações você sente e por que elas são exclusivamente suas? Hoje nós vamos falar sobre isso, fique comigo. Olá, eu sou Nancy Trivelato. É muito bom ter aqui este veículo para nós compartilharmos informações e conversarmos sobre assuntos relacionados à espiritualidade e à conexão destes temas ao nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar um ângulo das sensações da saída do corpo. Muitos de nós têm projeções astrais, seja espontâneas, seja provocadas pela vontade, mas muitos de nós ainda não têm as projeções astrais conscientes. Gostaria de tê-las. O que eu venho observando é que muitas destas pessoas que querem sair do corpo conscientemente e que ainda não conseguem, elas tendem a crer que não sentem nada com relação à saída e na maioria dos casos, obviamente eu não posso dizer todos, mas na maioria dos casos, há alguns sinais ali do início da projeção, mas a pessoa não sabe reconhecer ou não valoriza aqueles sinais. Fica exigindo de si própria algo que ainda não está ali e isso é contraproducente para conseguir a saída do corpo lúcida. Por isso eu quero conversar com vocês sobre como as sensações da saída do corpo se dão e por quê. Que relação isso tem com a nossa atividade diária, os processos nossos neuronais e maneira que nós interpretamos estas sensações. A coisa-chave para nós entendermos aqui é que a sensação da saída do corpo não é uma sensação física. E se há qualquer sensação física, é sensação de super relaxamento, não sentir o corpo físico, não estar mais ligado aos sons e ao mundo externo do nosso ambiente físico. Portanto, é um percentual pequeno. Todas as outras coisas que a gente sente, flutuar, balançar, sentir uma presença, ver um flash, ter pensamentos que vêm à mente, às vezes imagens, às vezes vozes, sons que vêm à mente, às vezes sentir flutuando, etc, etc, etc. Todas estas sensações, elas estão, na realidade, sendo uma interpretação do nosso cérebro com relação a algo que está ocorrendo nos nossos veículos sutis. Nosso corpo energético, nosso corpo astral, extrafísico. E esta interpretação normalmente ocorre por aproximação. Como nós não conseguimos identificar diretamente aquela sensação, porque o nosso cérebro não está equipado para interpretar, para sentir aquele específico fenômeno. Como, por exemplo, quando nós sentimos uma sensação de queda, de que estamos rapidamente saindo do corpo, e eu tenho um vídeo explicando sobre a sensação de queda, vai lá se você quiser ver detalhezinhos sobre isso. Mas naquele momento em que nós perdemos a noção do peso do nosso corpo, e às vezes é numa fração de segundinhos, naquele momento o que acontece é que o nosso cérebro interpreta como ausência da gravidade repentina, que é cair. Então a tendência fisiologicamente, do nosso próprio cérebro é encaixar, compartimentalizar aquela sensação que não é no corpo físico, porque você não está caindo, você está na cama direitinho, mas é encaixar aquilo ao que é mais próximo, por isso coloca para nós a sensação de cair. Eu não estou dizendo que todas as vezes que a gente tem a sensação de cair, é necessariamente o início da saída do corpo, mas muitas vezes é sim, e lá no vídeo que eu fiz sobre isso, eu explico os porquês. Há alguns aspectos muito importantes para nós entendermos aqui, para conseguirmos controlar bem nossa experiência. A primeira é, quanto mais experiência nós temos com relação a sentir energia sutil nossa, nossos chakras, nosso corpo energético, sentir o mundo espiritual, extrafísico à nossa volta, conhecer essa dimensão astral, extrafísica, quanto mais nós temos experiências que aportem estas informações e sensações particulares, menos nós vamos ter essa tendência de o nosso cérebro encaixar todas as sensações num conjunto de fenômenos ou sensações que são específicas do corpo físico, do mundo físico, tal como descrevemos há pouco no caso da
da sensação de queda. Então chega um ponto em que nós, por exemplo, sentimos que estamos flutuando, ou rapidamente temos uma soltura, um desalinhamento do corpo físico, uma separação, e ao invés de interpretar como uma queda, nós percebemos exatamente o movimento do nosso corpo extrafísico, puff e puff. E obviamente perceber diretamente nos dá um pouco mais de oportunidade de controlar. Não é porque é importante perceber diretamente e ter a sensação de queda prejudica. Não prejudica em nada, não. É só porque quando a gente tem a sensação de queda, a tendência do corpo físico é de reagir, né? Tanto que às vezes a gente dá um salto na cama. É de reagir porque é um instinto. Quando nós conseguimos dissociar estas classificações ou associações que o nosso cérebro faz daquela sensação com sensações do corpo físico, nós temos um pouco mais de chance de passar por aquela sensação e ter resultados. Mas por isso mesmo, as sensações diferem de pessoa para pessoa. Numa longa pesquisa de opinião pública, que foi desenhada por mim e por meu companheiro Wagner Alegretti, fizemos em associação com a IAC, Academia Internacional da Consciência, mais de 8.000 participantes, nós vimos quais são as sensações mais comuns que as pessoas têm. E não dá para a gente classificar e falar, olha, a sensação de sair do corpo é A, B, C, você vai sentir isso. Não, não dá. Não funciona assim, porque cada pessoa tem uma vivência subjetiva. Contudo, ali pela pesquisa, nós vimos que há algumas sensações que são mais comuns. Provavelmente porque a maneira que a gente sente a energia é mais similar a certos fenômenos específicos do corpo físico e do mundo físico, como novamente no caso da sensação de queda. Então, entre as sensações mais comuns estão, por incrível que pareça, a paralisia do sono, que nós interpretávamos que era algo rara, e não, é muito mais comum do que se pensa. A própria sensação do estado vibracional também é relativamente comum, não tanto quanto a paralisia do sono, mas relativamente comum. A número 1 ainda é a sensação de queda e a sensação de flutuar. Cada uma ocorre por uma situação específica e nós podemos ir conversando pouco a pouco o porquê de cada sensação. Mas o importante, o que eu quero transmitir aqui neste vídeo é que você deve confiar naquilo que você sente e que não é só o corpo físico. Não fique comparando-se a outras pessoas, outros projetores, porque pode ser que para você as sensações são e continuarão sendo diferentes. Então aprenda o mecanismo, o porquê, o como ocorre e aprenda a observar. Não podemos estudar um fenômeno complexo como a projeção astral, uma situação complexa como o mundo fora do corpo, baseado em caixinhas em que a gente quer formular conceitos muito fáceis e todos entram ali. Nós temos que entender os porquês, porque aí sim fica fácil de nós entendermos e decifrarmos todas as diferentes situações que nós possamos experimentar. Quando falamos de sensações, elas não só podem ser diferentes na qualidade, no tipo da sensação, mas existe também o aspecto da duração da sensação. E isso é relevante, porque às vezes há pessoas que elas estão fazendo uma técnica para sair do corpo, e veja lá se esse é seu caso, e ela quer que a saída do corpo aconteça. Então, se demorou 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, já existe, não é bem uma impaciência, às vezes é, mas às vezes é só uma ansiedade positiva, que quer muito, porque ainda não foi. Essa ansiedade positiva, essa quase como uma pressão que a gente coloca em nós próprios para nós sairmos do corpo, esta pressão não ajuda. Eu já tive experiências nas quais eu saí do corpo numa fração de segundo, então não dá nem tempo de sentir sensação nenhuma. Lúcido aqui, faz uma técnica e tá lá fora, super lúcido, super consciente, olha para trás, tá ali o corpo, tá tudo certinho. Mas já tive experiências em que passa 1h15, 1h30 com sensações, e a projeção ainda não aconteceu. Então nós temos que saber diferenciar e ter paciência, porque às vezes uma sensação pode ficar ainda que sutil, e observe as suas sensações, ainda que sutis, mas ela pode ficar, por exemplo, por 50 minutos. E aí passa para outra. Às vezes a outra se adiciona e às vezes é como se mudasse de marcha. Muda completamente a sensação. Então não
tome o tempo em que as sensações duram, o que leva para você sair do corpo pela sua vontade, através de uma técnica. Não tome essa duração, esse tempo, como se fosse algo que está pré-determinado. Portanto, aqui há 2 dicas importantes. A primeira é: aprenda a reconhecer suas próprias sensações. Sejam elas super sutis, porque você está captando diretamente os aspectos não físicos, ou seja ela mais ostensiva, mais conhecida, porque o seu cérebro está interpretando de uma forma específica. Não importa, as 2 funcionam muito bem. E veja por quanto tempo ela dura. Você dorme antes dela mudar de marcha, de passar para outra sensação? Você fica cansado de esperar? Você nem dá importância? Como é que você reage com essas sensações? Eventualmente, se nós relaxamos, as sensações virão em algum momento. Então, aprenda com isso. Essas são minhas dicas e sugestões. Espero que essas informações tenham sido úteis para você, que você faça ótimo uso e ótimas viagens fora do corpo, aprendendo muito. Um grande abraço a todos. Se o vídeo foi útil, lembre-se de me dar um joiazinho e inscreva-se no canal se você não está inscrito e está interessado nesse tipo de assunto. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.